noite a todos. Deixa eu me organizar aqui. Abre comigo em Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Antes de começar a ministrar aqui, eu quero dar uns recados. Vem? Mas já deixa aberto aí em Gênesis 3, capítulo 9. E vou pedir para você também deixar aberto aí em Gênesis, porque hoje nós vamos destrinchar alguns versículos das Escrituras. Tá bom? Primeiro recado que eu gostaria de dar, seus visitantes aí, sejam bem-vindos. A senhora também aí é a primeira vez, seja bem-vindo, em nome de Jesus. E vamos continuar perseverantes no fundamento dos apóstolos, na oração, no partir do pão, na comunhão, até que o Senhor venha. Amém? Quero lembrar-vos que domingo que vem é o nosso culto de ceia, o culto mais importante da igreja. Por que o mais importante? Porque ele é o culto que sempre nos faz lembrar da morte de Jesus, do seu sacrifício. Ele nos examina se nós estamos nos movimentando de acordo ao chamado de Deus na terra. E nos lembra que Ele voltará. Por isso é o culto, todos os cultos são mais importantes. Mas o culto de ceia é o culto mais importante da igreja de Jesus. Amém? Então, lembrando que aqueles que puderem trazer salgados e sucos, no final a gente sempre faz uma mesa de comunhão, faz uma mesa para conhecer os novos membros que estão entrando, para ter comunhão com as pessoas que são da igreja também, porque a igreja ela tem que ter comunhão. A gente não tem que ser pessoas que entram no culto, saem do culto e não conhecem o seu irmão que guerreia contigo do seu lado. Amém? Outro recado importante, quem deseja dar entrada na igreja pode estar chamando aí a irmã Karina, a pastora Karina e o pastor Bruno, eles estão na entrada ali agora, mas pode estar chamando eles, perguntar como funciona, que aí a pessoa vai estar dando entrada na igreja, tá? E todo culto pré-ceia e todo culto de ceia, eu quero fazer um chamado a nós como igreja estarmos juntando alimentos para atender as demandas locais, as necessidades que vêm sobre nós todos os meses e está também fortalecendo aqueles irmãos que também necessitam de ajudas. Amém? Outro ponto importante, eu estou formando um grupo de estudo da palavra, mas isso aqui é só para quem é faminto da palavra, tá? Eu quero começar a provocar as pessoas a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, a perguntar sobre a Bíblia, a matar suas dúvidas sobre a Bíblia e se fundamentar nas Escrituras. Então eu estou formando um grupo de estudos e aqueles que desejam fazer parte desse grupo, entendeu? Pode estar me procurando depois, tá? Por que eu vou formar um grupo, amados? Porque ali eu vou estar focando no estudo da palavra, nos fundamentos dos apóstolos e na visão de Deus na terra, do seu chamado, do seu reino, a vinda de Jesus. Então quem quer realmente estudar, vai estar ali. Quem não quer, por isso que eu estou fazendo um grupo separado, tá bom? E ano que vem nós teremos, provavelmente nas quarta-feiras, elas vão ser só para oração e estudo da palavra, tá? Então nós vamos dar muito estudo e quem quer aprender aí, né, até começar as nossas aulas, porque nós vamos ter escola sacerdócio, escola de Esther, casados para sempre. Então nós vamos ter também na quarta-feira um estudo da palavra, tá bom? Nós estávamos conversando ali no início do culto
E eu vou te dizer uma coisa: há uma diferença de quem está fundamentado na palavra. Há uma diferença de postura no meio da guerra de uma pessoa assim, de uma pessoa que não está. É totalmente diferente a postura. E entenda uma coisa: o nosso objetivo como comando é te levar para a palavra de Deus, para começar a quebrar todo o engano, toda a mentira, toda a fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Amém? Então nós vamos estar estudando hoje e no próximo domingo sobre os fundamentos do chamado de Deus. Fundamentos do chamado de Deus. Eu quero começar a fazer uma pergunta ousada para essa noite. Quantos aqui têm clareza absoluta, com entendimento bíblico do chamado de Deus para a tua vida? Levanta a mão. Não, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas. Então nós temos um grande problema aqui. Nós temos um sério problema. Porque alguém que não sabe para onde vai, alguém que não entende para onde vai, para que foi chamado, qualquer coisa te distrai, qualquer coisa te tira de Deus e qualquer coisa te serve. Eu já testemunhei isso várias vezes. Quando eu fui para sentar com a minha esposa, para casar com ela, eu apresentei a missão de Deus para minha vida para ela. E eu disse para ela, disse para os pais dela, disse assim: ó, essa é a missão de Deus que eu carrego, é o chamado de Deus que eu carrego. E isso eu não negocio. Se a sua missão, o seu chamado, ele se junta, você entende que está ligado ao meu, nós casamos. Senão eu volto para o Rio Grande do Sul e espero em Deus a minha futura esposa. Bom, mais do que me apresentar, mais do que também mostrar o caráter de Deus que eu carregava, eu mostrei a missão, o chamado de Deus sobre minha vida. E nós precisamos entender uma coisa: entender o chamado de Deus também é entender a tua identidade em Deus. Porque é impossível você conhecer quem Deus é, é impossível você conhecer quem você é em Deus e não conhecer o teu chamado em Deus. Todo homem, toda mulher, todo pai de família, toda mãe, eles são incumbidos a transferir sobre os seus filhos o entendimento de quem Deus é, de quem eles são em Deus e do seu chamado em Deus. E eu vou te dizer uma coisa: Deus nos dá graça, sabedoria, visão, para que desde cedo a gente vai entendendo que Deus já inseriu sobre a vida dos nossos filhos. Porque os filhos, eles são herança do pão. Então, se eles são herança do Senhor, eles vão executar um chamado de Deus. E esse chamado, ele também tem uma continuidade daquilo que Deus já está fazendo através de nossas vidas. Amém. Então, aquilo que Deus está fazendo em nós, os nossos filhos seguirão o cumprimento desse chamado. Vamos entender a primeira menção do chamado de Deus na Bíblia. Gênesis 3, 9. 3, 8, 9, 10 e 11.
Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, quando soprava a brisa vesperina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Abro aspas. Todas as vezes que nós nos escondermos do chamado de Deus, é porque nós estamos expondo o nosso pecado. Todas as vezes que nós estamos nos escondendo do Senhor, é porque nós estamos muitas vezes num lugar de pecado. Entenda isso. Todas as vezes que nós tememos o chamado de Deus, é porque muitas vezes nós estamos presos num lugar de medo, num lugar de engano, num lugar de pecado. Entenda isso. Adão só teve medo do chamado de Deus porque pecou. Entenda isso. Essa é a primeira menção de chamado. Versículo 11. Então Deus o questionou: quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Uma das coisas que nós precisamos entender aqui, e isso precisa estar muito claro. Se você tem papel e caneta, comece a anotar. Se você tem celular, comece a anotar. Pega esse vídeo, vai ficar gravado na semana, vai estudar. Porque eu quero começar a provocar dentro de você o que Deus criou a humanidade para ser. Porque quando alguém te perguntar assim, por que tem fome? Por que tem guerra? Por que tem injustiça? Por que tem morte? Por que tem isso? Você vai saber responder biblicamente. Primeiro, Deus criou todas as coisas perfeitas. Todas as coisas que Deus criou foram criadas perfeitamente. Deus cria todas as coisas. Coloca o homem no jardim do Éden. Coloca ele num lugar de perfeição, num lugar de comunhão. Por quê? Porque o plano criacional de Deus para a vida do ser humano, para a minha vida, para a sua vida, para a vida de toda a humanidade, foi nós vivermos para a glória de Deus. Amém. Vivermos religado com Deus, conectado com Deus, co-criando com Deus na terra. Isso é o chamado de Deus para o homem, para a humanidade, para Adão e Eva. Esse foi a missão, a visão que Deus deu para cada um deles. O termo da palavra chamou é a palavra cará, que tem como significado chamar, clamar, gritar, ler, recitar, pronunciar um som alto, proclamar, convidar, comissionar, convocar. Todas as vezes que nós estamos pensando sobre o chamado de Deus, é o que Deus me comissionou para fazer, o que Deus me criou para fazer, o que Deus me convocou para fazer. Na Bíblia, o ato de chamar tem grande significado, pois representa o convite de Deus para a comunicação e o relacionamento com
com Ele. Por isso é impossível cumprir o chamado de Deus de forma que glorifica a Deus, sem entender quem Deus é, sem entender quem você é, e entender o que o Senhor nos comissionou para fazer, principalmente através das Escrituras. Muitas vezes vemos personagens bíblicos sendo chamados por Deus para cumprir propósitos específicos, como Abraão, Moisés, Samuel, Paulo, os apóstolos de Jesus, José, grandes homens de Deus, aonde eles são referência para as nossas vidas até os dias de hoje. Além disso, a própria natureza divina está relacionada com o ato de chamar. Quando Jesus vem cumprir o seu propósito, Ele chama e treina os seus apóstolos e seus discípulos para o testemunho do reino dos céus na terra. Quando Deus te chama, Ele quer que você se conheça nele. Quem entende aqui que foi criado por Deus? Levanta a mão. Já deu mais gente aí. Deus te criou para a glória dele. Bom. Só que agora você precisa conhecer a sua identidade em Deus. Porque a tua identidade em Deus vai fazer com que você descubra quem você é nele. Primeiro, a sua identidade de filiação, filha de Deus, filho de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus, de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Entenda, você foi chamado para co-criar com Deus na terra. Você entende que você tem dons, você tem uma personalidade, você tem talentos, você tem habilidades, você tem coisas que você tem e outras pessoas não têm, porque Deus te deu isso, mas usa isso para a glória de Deus, porque quando nós não usamos o que Deus nos deu para a glória de Deus, Satanás perverte isso e nós vivemos uma vida para a glória das trevas, ou vivendo uma vida egocêntrica, aonde eu busco a glória para mim. Portanto, entender o significado teológico de chamar vai muito mais além de emitir apenas um som, mas envolve um convite de fé e obediência. Todo chamado exige fé. Eu já falei aqui inúmeras vezes, volto a repetir: a maior expressão de fé é fidelidade. Ela tem como significado ter certeza, ter convicção. Eu tenho convicção de quem eu sou em Cristo. Eu tenho convicção do que eu fui chamado por Cristo. Porque quando nós não temos convicção, nós abandonamos o chamado de Deus por qualquer coisa. Nós queremos abandonar Deus. Se alguém me ofende, eu abandono Deus. Se alguém me engana, eu abandono Deus. Se alguém fala algo que eu não gosto, eu abandono Deus. Não vou mais na igreja. Por quê? Porque isso faz parte de um caráter de uma pessoa que não se entende em Deus, a sua identidade, o seu chamado. Deus já havia dado uma visão, uma missão para Adão e Eva. E esta missão era o quê? Co-criar com Deus na terra. Deus chama Adão, porque Adão estava fora daquilo que ele foi criado para ser e para fazer.
Abre comigo Gênesis 1, 28, só vira a página, deixa a Bíblia aberta. Estou de olho em vocês hoje. Hoje eu estou provocado pelo Espírito hoje. Essa mensagem, ela pesou o meu espírito essa semana. E eu quero que você saia daqui hoje em crise. Crise para se conhecer em Deus. Crise para viver aquilo que Deus te criou para viver. Amém. Gênesis 1, 28. Deus abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai, sujeitai a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Entenda uma coisa, já havia uma bênção. Todo chamado genuíno, ele parte de uma bênção e parte de um envio. Hoje nós estamos vivendo uma crise de identidade, de visão e de missão. Porque muitas pessoas, elas não têm missão, elas não têm visão, elas não têm missão, elas não têm uma bênção de envio, e elas começam a abrir, começam a liderar pessoas, mas elas travam a vida das pessoas. Elas não conseguem dar destino. Elas não conseguem trabalhar o caráter das pessoas. Por quê? Porque não houve uma bênção de Deus, não houve um envio conectado através da igreja, através do corpo de Cristo, para o cumprimento dessa missão. Porque sem isso, como que haverá um cumprimento genuíno? As pessoas aceitam Jesus, reconhecem Jesus, mas elas não conseguem ter cuidado, elas não conseguem ter destino, porque entende, alguém que não tem destino, não sabe para onde vai, é um cego guiando cego. E hoje, infelizmente, está cheio de cego guiando cego. É fácil você movimentar, fazer um culto, tocar um louvor, liberar uma palavra, mas igreja é muito mais que isso. É verdade. Uma igreja, ela foi chamada a dar destino geracional, a dar destino profético, a dar um destino conectado com o corpo de Cristo, aonde as pessoas vão cumprir com caráter o chamado de Deus. Amém. Com amor, com zelo, com fundamento nas Escrituras. E esse é o lugar que Deus nos chama. Esse é o lugar que Deus nos chama. Nós não podemos vir sentar num banco de igreja e um ano se passou e eu permaneci a mesma pessoa. Não, eu estou completando 15 anos de convertido e eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede, eu ainda quero viver coisas mais profundas em Deus. Glória a Deus. Não deixe morrer a fome, não deixe morrer a sede pela busca do Senhor. Tem muitas coisas que Deus quer operar, muitas coisas que Deus quer operar através da tua vida, da tua casa, dos teus filhos. Por isso que eu digo, batalhe contra o pecado, batalhe contra o egocentrismo, batalhe contra viver uma vida fútil, somente acumulando tesouros na terra. Porque quando você estiver diante de Cristo, todos nós vamos prestar conta do nosso chamado. Todos nós. O Senhor nos chama para ser férteis. Todo chamado de Deus nos ordena a ser pessoas férteis em todos os sentidos, produtivos. Entenda, a conversão de um homem, de uma mulher, torna ele uma pessoa produtiva, em todos os sentidos. Porque preguiça e vagabundagem não andam com o chamado de Deus. Não tem como andar junto.
Um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles são trabalhadores. Eles entregam as suas vidas para o cumprimento de um propósito de Deus. E é por isso que eles veem os céus descer para a terra. É impossível ter um encontro com Cristo, com a identidade de Cristo e com o chamado de Cristo, e não ser produtivo para o reino do céu. É impossível. Quantas almas você tem levado para Cristo? Eu não sei você, mas eu tenho um chamado para 15 mil almas. E eu quero preparar homens e mulheres que vão tocar mais de 15 mil almas para Cristo. Glória a Deus. Eu quero começar a preparar líderes, pessoas famintas. Por isso que eu perguntei: quem quer estudar? Quem realmente quer? Porque eu quero gastar a minha vida, eu quero gastar meu tempo com quem quer. Com quem quer. Porque se nós ficar 20 anos tratando o mesmo problema medíocre em nossas vidas, é porque nós não entendemos as Escrituras. Nós não entendemos Cristo. Nós não entendemos o chamado. Não é que nós não vamos ter fraquezas, não é que nós não vamos ter dificuldades. Todos nós temos tentações. Todos nós temos um muro baixo, mas ultrapassa isso. Sai desse lugar. Isso é coisa de leitinho, é coisa de quem é menininho na fé. É coisa de quem está nascendo na fé. Para quem já tem tempo de fé, a comida é outra, o caldo é outro, o alimento é outro, o encontro com Deus é outro, a conversa com Deus é outra. É outra, amados. Multiplicai-vos. Todo chamado que vem de Deus gera multiplicação. Povoai. Todo cumprimento do chamado de Deus vai gerar um povo para se relacionar e co-criar com Deus na terra. O que é co-criar com Deus? É eu começar a criar as coisas, a dar forma às coisas através da visão e missão de Deus, através do chamado que eu tenho, através daquilo que eu fui criado para ser. Amados, você só vai viver milagres extraordinários do Senhor se você tiver fome e sede de viver isso. Se você realmente quer viver isso, Deus vai te dar. Amém, Jesus. Igreja. E os ouvidos dele não estão agravados para que não possa te ouvir. A mão dele não está encolhida para que não possa salvar. Porém, os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. O pecado da omissão do chamado de Deus me separa de ouvir a grandeza e as maravilhas de Deus. Glória a Deus. Os pecados da omissão do chamado de Deus me impedem de acessar e transbordar a salvação sobre a vida de outras pessoas. Sujeitai e dominai sobre a terra. Todo chamado que vem de Deus vai nos levar a uma mentalidade de governo, domínio e sujeição de tudo para a glória de Deus. Quem entende o seu chamado no Senhor, o seu casamento é para a glória de Deus, os seus filhos é para a glória de Deus, os seus dons é para a glória de Deus, o seu trabalho é para a glória de Deus, as suas finanças, tudo é para a glória de Deus. Tudo, a sua vida se torna 100% entregue para a glória de Deus. Todo chamado ele exige de nós sacrifício e renúncia.
quanto mais profundo eu quero viver dentro do chamado do Senhor, mais sacrifício e mais renúncia eu vou ter que fazer. Ah, pastor, mas Deus gosta de obediência. Mais que o sacrifício. Sim, obedecer é o primeiro passo desse chamado. É o mínimo. Mas o segundo nível dele é sacrifício. Porque é impossível viver coisas profundas com Deus sem sacrificar. Sacrificar pecado, isso é fácil. A gente sabe que tem que se arrepender. Mas e aí, você está no emprego? Eu estava no emprego. Eu era chefe de uma metalúrgica. Eu estava ganhando bem. Estava crescendo na empresa. Aí veio o Espírito de Deus. Eu tenho um chamado para missões para a tua vida. Eu quero que você venha. Eu tinha 9 meses de convertido. E eu vou te contar um segredo, algo muito importante. Eu congregava numa Assembleia de Deus, e essa Assembleia de Deus tinha 15 anos de existência. Em 15 anos de existência, nunca, o filho de alguém, à disposição de alguém, nunca alguém foi enviado por missões dentro daquela igreja. Eu, com 9 meses de convertido, eu entendi um chamado para missões. E eu disse: Senhor, eu entrego tudo diante do teu altar. E eu vou. 1 ano e 1 mês de convertido, eu estava pisando no campo missionário. Já indo, me preparando para ir para outros estados, outras nações, embaixo de um chamado. Porque não faça isso se você não tem um chamado. Mas eu te pergunto, quantas pessoas dentro daquela igreja, dentro daqueles 15 anos, tiveram um chamado e não responderam? Eu me lembro que quando eu me converti, as pessoas me olhavam atravessado. Por quê? Porque eu tinha uma vida promíscua. Eu tinha uma vida que eu vim literalmente da escravidão do pecado. Mas Deus falou comigo dentro de uma boate e deu um destino sobre minha vida. Porque é isso que Deus faz. É por isso que Deus muitas vezes pega alguns homens lá de fora e eles vêm, e às vezes em poucos meses eles estão incendiados, dando uma resposta dos céus para a terra. Mas eu te digo uma coisa: todo domingo Deus está te chamando para algo. Todo domingo Deus está te sinalizando algo que Ele quer sobre a tua vida. Todo domingo Deus quer estar ampliando a visão, a missão, a palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, porque Ele deseja que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, na semana, você dê uma resposta para esse chamado. Todo chamado que vem de Deus vai me levar a ter essa mentalidade de governo, rei. Nós somos chamados a ser sacerdotes e reis na terra. Rei exige uma mentalidade de governo, de sujeição ao Rei dos Reis. Acompanha comigo Gênesis 2, 15 e 16. Gênesis 2, versículo 15, 16 e 17. Assim o Senhor Deus, o Senhor tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer as suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie da árvore que tem no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Entenda uma coisa: Deus criou o homem, Deus abençoou o homem,
Deus dá uma visão para o homem. Deus dá uma missão para o homem. Você só vai ser inserido dentro do seu chamado quando você entender que você foi criado por Deus. Entenda. A partir daí você vai ter uma visão, uma missão de Deus. E depois disso você vai ser chamado a se posicionar naquilo que Deus te criou para estar, no lugar que Deus te criou para estar. Deus coloca o homem no lugar que ele foi criado para estar. Todo cumprimento do chamado nos chama a ter zelo e cultivo. Entenda uma coisa. No versículo 18, Deus dá uma ordem para o homem que ele deveria o quê? Zelar e cultivar no jardim. Esse zelo, ele vem com fervor. Esse zelo, ele vem com a proteção. Esse zelo, ele vem com cuidado. Entenda uma coisa. Vem cá, essas três. Vou simplificar uma coisa para vocês. Fechando, Deus deu uma visão, uma missão. Fechando para cá. Eles têm uma visão. O casamento deles é o Éden. É o lugar que Deus colocou eles. O casamento deles é um zelo e um cultivo de Deus na vida deles. E esse zelo e cultivo, ele tem que refletir sobre os filhos. Os filhos, quando crescem, eles são inseridos dentro dessa missão para zelar, cultivar o Éden que Deus deu sobre a vida deles. Quando Deus te insere dentro de uma igreja, uma coisa, um carro, uma tela, debate, tá? Vamos dizer, aqui é uma família. Quando Deus te insere dentro de uma igreja, hein? Ó, você soma a missão da tua casa com a missão da casa deles e a missão de todas as casas que estão aqui e a missão de toda a igreja. Isso é uma igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso é a igreja. E todos são chamados a zelar e a cultivar para que a missão que Deus deu sobre uma localidade, para que a missão que Deus deu sobre cada família se cumpra. Glória a Deus. E se perpetue sobre a vida dos filhos. Obrigado. É assim que vai se cumprindo o chamado de Deus, tendo zelo, tendo cultivo. Todos os dias Adão se encontrava com Deus. Todos os dias. Adão não se encontrava com Deus só no domingo, tá? Adão se encontrava com Deus todos os dias. Davi diz: o zelo pela tua casa me consome. Nós somos templo do Espírito. E hoje esse zelo, ele tem que nos consumir. Esse chamado, ele consome as nossas vidas, as nossas casas. Todos os dias você buscar Deus. Todos os dias na adoração, na palavra. Buscando jejuar, buscando ouvir pregações, cultivando. Eu e minha filha, eu e nossas filhas, nós já terminamos uma Bíblia de estudo. Eu comprei outra, eu investi em outra agora para elas. Porque eu quero que elas cresçam ouvindo a palavra. Isso é o zelo pela palavra sendo colocada no coração delas. Sexta eu tive um embate com a minha filha maior. Como assim, pastor? Porque tinha Halloween na escola.
Mas eu disse, eu não enviarei meus filhos. Porque ainda elas são pequenas, ainda elas estão se desenvolvendo no chamado de Deus. E ela disse, pai, por quê? Não basta dizer só não. Se nós não inculcar neles o porquê eles não devem fazer, então eu fui explicando biblicamente para ela. Eu peguei um vídeo e coloquei para ela olhar, filha, por causa disso aqui também, porque às vezes os nossos filhos são visual, eles vão entender mais olhando, enxergando as coisas. Agora, não adianta vestir o teu filho de bruxa na semana, e no domingo você quer que ele seja uma pessoa santa em Deus. Não adianta abrir as portas do inferno sobre a vida dele e querer que ele seja uma pessoa educada. Não tem como. Ou nós servimos ao reino dos céus, ou servimos às trevas, ao reino das trevas. Eu me lembro numa das Páscoas, 30 crianças dentro de uma escola, e a professora pergunta para as crianças o que é Páscoa. 29 alunos. É coelhinho, é chocolate. A minha filha levanta a mão. Professora, não é coelhinho, não é chocolate, é a morte, a ressurreição de Jesus. Ponto! É esse lugar que nós temos que inserir na vida dos nossos filhos. O zelo pela palavra, fazer eles entender através da palavra. Todo chamado vai ter ordens específicas do que temos que fazer e não temos que fazer. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Agora eu quero abrir uma aspas aqui, tá? Não se desvie para a idolatria política da direita e da esquerda. A sua visão política é bíblica. É o que a Bíblia diz. No Brasil nós estamos enfrentando um altar de idolatria política. Políticos estão se tornando deuses. Partidos políticos estão se tornando deuses. Sim, temos que votar em quem mais se aproxima das Escrituras. Mas nós não idolatramos ninguém. E enquanto o Brasil não se arrepender desse pecado, nós estaremos embaixo da ira de Deus. Eu disse desde a última eleição, a idolatria política na igreja levou o Brasil à ira de Deus. Isso é pecado. Uma coisa importante: toda impaciência, toda vontade própria, toda ambição religiosa, toda compulsão de fazer as coisas para Deus, toda necessidade de ser conhecido e afirmado para aquilo que eu faço para Deus, vai morrer dentro desse chamado. Eu vou estar falando semana que vem quando Deus chamou Moisés e ele esconde Moisés, esvazia Moisés, para então Moisés cumprir o chamado. Deus, ele primeiro, ele tem que nos esvaziar, nos moer, para que tudo aquilo que possa impedir o cumprimento do chamado do Senhor seja tratado. Então, por isso que ele nos coloca num lugar de anonimato. Por isso que nós somos levados a pressões, porque naquelas pressões mostra o caráter de Cristo que eu tenho e o caráter de Cristo que eu não tenho. Todo problema que nós enfrentamos
mostra dentro de mim o que eu tenho de Cristo e o que eu não tenho de Cristo. Hoje o que eu tenho visto de pessoas se promoverem nas redes sociais através do pecado dos outros é terrível. E tem uma multidão de gente seguindo só quem fala mal da igreja. Eu vou te dizer, se você seguir pessoas que só falam mal de igreja e de pessoas e pastores, você vai ser contaminado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você não tivesse rede social hoje, se nós não pudéssemos aqui nos reunir como igreja por causa de uma pregação, por causa de uma perseguição, você ainda conseguiria vir na igreja congregar? Você entende o que eu estou falando? Nos países de perseguição, não se pode pregar o evangelho pelas redes sociais, não se pode ir aos cultos assim como nós vamos. Se nós vivêssemos assim, você ainda gostaria de estar no meio da igreja? Você ainda estaria pregando o evangelho para outras pessoas? Mesmo que tua vida, mesmo que tua casa sofresse um risco, porque o chamado de Deus nos coloca em alguns lugares perigosos, mas tudo glorifica a Deus. Eu já disse isso aqui muitas vezes, a morte é o maior medidor da nossa fé. Quem tem um medo extremo da morte ainda não creu e não tem convicção da eternidade em Cristo Jesus. Porque crer em Cristo Jesus é ultrapassar a convicção da morte. Porque a morte para a vida do cristão, ela é um lugar aonde eu vou estar já na eternidade com Cristo Jesus. Eu vou estar num outro lugar, uma outra dimensão, uma outra vida. E esse tem que ser um fundamento sobre nossas vidas. Deus matará essas coisas em nosso coração para cumprir o seu chamado em nós e através de nós, pois essas coisas redundam glória de Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava indo para a igreja quadrangular pregar. Eu tinha um pouco menos, tinha uns 7, 8 meses de convertido. E uma pessoa, ela fez um Facebook falso e começou a pegar minha vida antiga e jogar tudo nas redes sociais. Aquilo entristeceu muito meu coração. E o Espírito Santo me perguntou aquele dia assim, e quis me vir uma vergonha de ir pregar. E eu me lembro até hoje o que o Espírito Santo me disse: a minha graça te basta. Glória a Deus. A minha graça te basta. Mas eu entendi depois que o meu velho homem estava sendo morto mais ainda. E isso precisa morrer em Cristo Jesus. O nosso velho homem, ele precisa ser sepultado em Cristo Jesus. E vai ter alguns momentos da sua vida que você vai ter que ser forte para isso, porque o teu velho homem, a velha mulher sem Cristo Jesus vai querer voltar.
Mas é aí que nós temos que nos crucificar em Cristo Jesus. Efésios 4, abre comigo. 1, 2 e 3. Efésios 4, 1, 2 e 3. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando vós uns aos outros com amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito e o vínculo da paz. O fundamento do chamado de Deus é ser quem Deus te criou para ser. Por isso que você conhecer a sua identidade em Cristo é fundamental. Quem não se conhece em Cristo, eu quero te largar um compromisso essa semana. Entre em oração, entre em jejum e peça, Senhor Jesus, me revela quem o Senhor me criou para ser e fazer. Quando eu entendi quem Deus me criou para ser, entenda uma coisa, eu deixei de fazer muitas outras coisas que eu não fui criado para fazer. Mas uma coisa é muito clara diante de nossas vidas: nós fomos criados nele para sermos santos e irrepreensíveis, como fala Efésios 1. Ser santo e irrepreensível. Entenda, ser irrepreensível não é você não pecar, mas é você pecando, você também se permite a ser corrigido. Porque quando nós somos corrigidos, quando nós somos confrontados por algum pecado, isso revela em nós se nós andamos em humildade ou andamos em arrogância e orgulho. Porque o que mais tem matado a vida com Deus de pessoas, o que mais tem matado casamentos, o que mais tem matado a vida de filhos, o que mais tem matado o chamado de Deus na vida de muitas pessoas é a arrogância, o orgulho e a altivez. Isso tem matado, tem tirado muitas pessoas de viver a grandeza do que Deus tem. A grandeza. Entenda uma coisa: foi impossível os discípulos andarem com Jesus e não serem confrontados nos seus pecados. É impossível nós andarmos com Jesus e não sermos confrontados no nosso pecado. É impossível nós andarmos com Jesus e não lidarmos com palavras duras sobre nossas vidas. Eu fico observando Jesus pregando para em torno de 20 mil pessoas, quando ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes.
enquanto havia pão, enquanto havia peixe, a multidão estava ali, ouvindo. Mas quando a mensagem engrossou, quando a mensagem pegou, quando a mensagem começou a levar eles para um ambiente de eternidade, para um ambiente de renúncia, Jesus termina com os 12. Tinha 20 mil ali em João 6. Ele termina com 12. E ele olha para aqueles 12 homens, os seus apóstolos, o que seriam os futuros apóstolos, e diz assim: se isto vos escandaliza, vão vocês também embora. Por isso que a mensagem da cruz, ela é um escândalo para a igreja desde o início. Por isso que quando Jesus diz é necessário morrer, eu se entregue aos sacerdotes, aos fariseus, eu venho a padecer. E Pedro salta e diz: não, mestre. Jesus olha para ele e diz assim, e vai dizer assim, ó: apartai vós de mim, Satanás. Se eu disser hoje isso para alguém na igreja: ô Satanás, sai de mim, nem congrega mais. Mas entenda uma coisa, isso vai ser uma aula para outro momento. Tem momentos que a nossa boca, por influência de Satanás, vira um som para ele na terra. Então quando você começa a dizer assim, ó: meu casamento é uma droga, eu vou me separar, minha vida é uma miséria, minha vida é isso, a tua boca está sendo uma influência do inferno. Você está dando voz para o inferno, você está proclamando para o inferno. O que Deus uniu, não separe o homem. O chamado de Deus vai te colocar num posicionamento de guerra quando a coisa estiver ruim. Vai te levar a orar, vai te levar a jejuar, vai matar a tua carne, vai matar o teu ego, vai matar o teu orgulho, vai matar a soberba, vai matar a tua falta de fé, vai matar a tua impaciência. Para quê? Para que Cristo resplandeça na tua vida, na tua casa, sobre teus filhos. O fundamento do chamado é ter um coração servo. Quer ser o primeiro? Sirva a todos. Eu acho tão interessante, porque muitas vezes uma coisa que Deus está confrontando hoje na igreja do Brasil e está chamando para um chamado ao arrependimento é: tudo que vai fazer publicamente quer estar filmando. Vou fazer uma doação de alimento, eu vou filmar aqui. Vou orar, vou fazer uma live eu orando aqui, que os outros vejam. O que o Senhor fala no Sermão do Monte? Sobre aqueles que querem orar nas praças, jejuar nas praças, com a intenção de somente ser vistos, já ganharam o seu galardão nesse mundo. Entenda uma coisa: o coração servo, ele é desenvolvido em nossas vidas, no anonimato, nas pequenas coisas. É nesse lugar. Eu me lembro que quando eu estava na Jocum, eu fiquei na Jocum 2 anos, e eu ficava lá capinando, arrumando o pátio, arrumando as coisas na base, mas eu estava com um fone no ouvido. A
aprendendo da palavra, me desenvolvendo da palavra, e eu começava a pregar no meio daquele mato, para as árvores, para as pessoas, e eu dizia: um dia Jesus vai me levantar, um dia eu vou pregar para nações. Deus já me levou na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, já me levou para a Dinamarca para pregar o Evangelho. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Amém. Mas antes dele me levar para esses lugares, ele me levou para um lugar de anonimato, para um lugar onde os fundamentos são construídos. Por isso que tem um período que Deus nos esconde, e é nesse lugar onde Deus coloca os maiores fundamentos em nossas vidas. As guerras que você está enfrentando, as batalhas que você está enfrentando, as dores que você está enfrentando, as dificuldades que você está enfrentando, elas têm um fim. Mas em todas elas tem um ensino, tem um fundamento que Deus está te preparando para curar a vida dos outros. Então persevere. O fundamento do chamado de Deus é andar de modo digno, como foi lido aqui: humildade, mansidão, paciência. Quem não tiver paciência vai ter extrema dificuldade de andar com Deus. Por isso, mulheres, Deus está trabalhando paciência através dos teus maridos. Por isso, homens, Deus está trabalhando paciência através da tua esposa. Por isso, casais que têm filhos, Deus está trabalhando paciência através dos teus filhos. Nós precisamos ser trabalhados nisso. Entenda, nós vivemos no meio de uma geração imediatista. Ela quer as coisas para ontem. Entenda isso. Suportando uns aos outros, inclusive no casamento. Tá bom? Em amor. Porque ninguém suporta ninguém se não tiver amor, se não tiver o fundamento do amor. Quando você não está suportando alguém, vai lá e busca o fundamento do amor incondicional de Deus. Nem que você entre na oração: Senhor, eu já orei assim, não tenho vergonha de dizer: Senhor, estou à vontade de dar um pontapé na bunda daquela pessoa, porque aquilo lá incomoda, aquilo lá tira a paciência da gente. Mas me ajuda, eu preciso ter mais paciência. Me ensina a olhar Ele como Tu olhas, Jesus. Por que as pessoas se separam? Porque eu estou falando de casal cristão, falando do mundo. Porque em algum momento o fundamento do amor foi tirado. Por isso que todo casamento tem que ter o fundamento do amor. É isso. E todo amor é fundamentado embaixo de uma aliança. Quando nós fizemos uma aliança com Deus, tendo uma coisa, tem dias que o seu amor vai ser provado, e você vai lembrar da aliança que você tem com Deus. Todo casamento, o amor é provado, mas eu lembro da aliança que eu tenho com Deus e tenho com a minha esposa. Você tem uma aliança com Deus, você vai ter o amor de Deus. E essa aliança vai te guardar no meio das maiores crises. Seja cuidadoso em manter a unidade do Espírito.
Espírito. Amados, a unidade do Espírito da igreja é muito necessária. Nós podemos ter uma missão individual, uma missão sobre a nossa casa, mas ela sempre soma coletivamente com a igreja. Enquanto estamos lutando para ler a Bíblia, pessoas estão lutando para ter uma Bíblia. Enquanto estamos lutando para dizimar, ou se é para ver se é da graça ou da lei, o islamismo está lutando para botar uma mesquita a cada 1 quilômetro de distância uma da outra. E já estão tomando conta da Europa. Enquanto nossos filhos querem ser youtuber, os deles querem dar a vida para que o mundo seja alcançado. Enquanto estamos gastando o nosso tempo olhando rios, eles estão gastando o seu tempo orando e conquistando o mundo. Enquanto não temos tempo para orar, eles param onde estão e oram. Satanás está tomando a tua casa. Essa foi uma direção que Deus deu para estar ministrando aqui hoje. Enquanto você fica brigando para perdoar sua esposa, seu esposo, seus filhos, ou quem te feriu, ou quem você acha que feriu o teu coração ofendido. Sai desse lugar e vai viver a missão de Deus para a tua vida e para a tua casa. Josué 24:15 vai dizer, porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei agora quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram nossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra está agora e habitais. Aí Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Quem já falou esse versículo na vida? Levanta a mão. Quem já falou? Fica com a mão levantada. O Senhor manda perguntar, você e sua casa estão servindo a Deus? Amém. O Senhor manda perguntar outra coisa, eu quero ampliar a missão de Deus. Eu tenho um chamado sobre vocês. Eu tenho um chamado sobre cada um que está aqui. Deus está chamando as famílias para se entregarem verdadeiramente ao chamado de Deus aqui essa noite. O Espírito de Deus está nos chamando para abandonar os ídolos do nosso coração. Ídolos que estão tomando a excelência do cumprimento do chamado de Deus. Qual é o ídolo que está roubando? Qual é o ídolo que está te tirando hoje? Esse ídolo é a preguiça? Esse ídolo é a internet? É a ofensa? Esse ídolo é alguém que está no teu ouvido todos os dias dizendo, não vai para a igreja, lá só tem gente assim, lá só tem gente assim. Eu te digo, tem gente muito pior, mas enquanto houver gente buscando a Deus e a viver a vontade de Deus, Deus sempre estará presente naquele lugar. Glória a Deus. Pastor, a minha esposa não vem para a igreja. Pega os teus filhos e vem. O meu esposo não vem para a igreja. Pega os teus filhos e vem. Eu não estou hoje aqui por acaso. O meu pai proibia a minha mãe de ir no culto. Se ela ia no culto, ele jogava pedra, brigava, xingava ela. Mas por causa da perseverança dela, do chamado de Deus, eu estou aqui hoje. Glória a Deus.
Nem sempre. Mas fique firme. Se coloque de pé essa noite. E eu quero te chamar para orar, irmãos. Eu vou precisar da ajuda dos pastores aqui. E vou te dizer uma coisa. Essa palavra ela agonizou meu coração essa semana. Porque a mensagem, quando ela vem do trono da graça para arrependimento, ela nos agonia. E hoje, como pastor dessa casa, eu quero começar a separar quem quer e quem não quer. Eu quero colocar a palavra, a Bíblia no coração das pessoas, oração, para que elas vivam aquilo que Deus tem sobre a vida delas. Eu não quero ficar anos após anos trabalhando o mesmo pecado na tua vida, o mesmo erro, a mesma dificuldade. Não! Eu quero te ajudar a vencer, a transpassar, e você ajudar outras pessoas, e você discipular outras pessoas. O Senhor está separando nesses dias pessoas que têm fome e sede. Talvez no seu coração está assim: Senhor, eu nem sei como fazer isso. Mas se tu no teu coração tiver um eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E uma entrega intensa o Senhor vai fazer. No dia 28 de dezembro de 2011, eu cheguei no altar da Igreja Assembleia de Deus, Imigrante Norte, na cidade de Campo Bom, e disse: arrebentado, moído. Tentei ter uma vida boa do meu jeito, tentei ter um casamento bom, tentei ter finanças boas, casamento não, ajuntamento, porque no mundo a gente se ajunta e acha que é casamento. Mas quando eu cheguei a arrebentar, coração dilacerado, eu disse: Senhor, a partir de hoje eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Me salva, Jesus. E eu fiz uma oração, eu disse: Senhor, eu entrego tudo, toda a minha vida. E eu fui provado na minha oração. Mas eu continuo ainda até hoje entregando tudo. O Senhor está me chamando a entregar tudo, irmãos. E não te preocupe, ninguém vai levantar uma oferta, nada aqui, não. O Senhor, Ele quer o teu coração. Tem pessoas que já entregaram seu coração todo a Deus e pegaram de volta. E o Senhor está te chamando para se arrepender hoje. Talvez se você anda impaciente com as pessoas, impaciente na igreja, impaciente de olhar as pessoas pecando coisas, Deus está te chamando hoje: entrega o teu coração a mim. Se você está longe daquilo que você sabe que Deus te chamou, Deus está te chamando hoje. Se tem alguém aqui que quer entregar sua vida a Cristo, primeiramente, eu já vou te chamar mais pessoas. Se tem
tem alguém que não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quiser vir à frente e entregar sua vida para Jesus, porque Ele está te chamando hoje, te chamando a confiar nele, no amor dele, que Ele vai. Eu vejo restauração sobre essas pessoas. Se você quer vir, vem à frente agora, eu quero orar com você. O Senhor está dizendo que tem muito mais que eu quero que você prove da vida que eu te dei. Tem muito mais. Não se entregue, diz o Senhor. Não se entregue dentro do seu casamento. Não entregue a sua vida, não se desanime da sua vida. Tem pessoas que entregaram o seu chamado, de repente por causa de uma desilusão com a igreja, com líderes. E o Senhor está te chamando hoje a entregar todas essas dores no altar do Senhor. E seja livre desse fardo hoje. Eu quero começar a chamar as pessoas aqui que querem ter um voto, um compromisso com Deus a partir de hoje. Vem aqui para frente, venha no altar, eu quero te convidar. Eu quero te convidar a vir à frente. E não precisa ter vergonha. Esse é o primeiro passo que o Senhor começa a quebrar muitas vezes a nossa timidez ou orgulho. Vem, eu sei que tem muita gente. E não precisa me enganar, porque o Espírito Santo ele conhece os corações. Não precisa mais se esconder. Ele está dizendo: vem para a luz. Vem para a luz. Sai das trevas, vem para a luz, diz o Senhor. Para de se esconder. Para de se esconder, diz o Senhor. Não é mais tempo de se esconder de Deus. Não é mais tempo de ficar num lugar de vergonha, de mentira, de engano, diz o Senhor. Pai, em nome de Jesus, começa a liberar a tua eternidade hoje, Senhor. Começa a liberar os teus pensamentos, Pai. Eu quero orar, Senhor,